Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Como foi sua noite de sono? A minha, meu desejo, a minha oração é que tenha sido uma noite maravilhosa e que seu amanhecer esteja sendo um presente de Deus para a sua vida, como está sendo para a minha. E é muito bom ter a sua companhia aqui a cada manhã para nos alimentarmos um pouco mais da palavra de Deus. Hoje, a nossa meditação, nós estamos meditando esses dias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos no capítulo 2 e hoje nós vamos para o versículo 8 ao 13. E se você tiver a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e nós vamos ler esse texto que é muito bom. Mas antes eu quero orar com você, tá bom? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui a cada manhã para nos alimentar com esse banquete maravilhoso que tu nos dá. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial nessa manhã, por cada pessoa que está comigo nesse devocional. Não importando a hora que eles vão ouvir esse devocional, Senhor, abençoe as suas vidas, abençoe as suas famílias, guarda, dando saúde, Senhor, dando paz, dando sabedoria, dando união, harmonia. Senhor, estende as tuas mãos, Senhor amado. Abençoe a vida de cada um que nos pede oração, cada um que está com o nome no caderno de oração, Senhor. Eu continuo te pedindo as tuas bênçãos, porque nós sabemos que os testemunhos estão chegando, que o teu agir é um agir fiel, que tu fazes a tua vontade perfeita e nós te agradecemos, Senhor. Fala conosco através dessa palavra. Amém. Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, hoje a nossa leitura começará a partir do versículo 8. Vamos ler então? Pegou a sua Bíblia? Não, põe o fone de ouvido, depois você lê. Vamos lá. A partir do versículo 8 ao versículo 13. Vamos lá. Diz assim: assim nós, porque o versículo 7, que foi o final da nossa leitura ontem, dizia assim: antes fomos brandos entre vós como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia para não sermos pesados, a nenhum de vós vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para seu reino e glória, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Olha que texto maravilhoso, a continuação dessa carta. O apóstolo Paulo, ele continua no seu cuidado em lembrar aqueles irmãos da lisura que foi a estadia deles ali, entre eles, pregando, não sendo pesado para eles, pelo contrário, trabalhando dia e noite para não ser pesados, mas falando da verdade de Cristo. E isso é muito maravilhoso entendermos isso. Olha só, a gente vê aqui nesse texto, Paulo diz assim, no versículo de número 9,
ele diz assim, ó, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, quanto eles trabalhavam. Embora Paulo tivesse o direito de receber, olha isso, apoio financeiro das pessoas às quais ensinou, ele se sustentou com o ofício de fazedor de tendas. Onde a gente encontra isso, irmã Ivailza? No livro de Atos, no capítulo 18, vamos ver aqui. Atos 18, versículo de número 3, diz assim, ó, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Isso foi o apóstolo Paulo. Ele era fazedor de tendas e ele não queria ser pesado àqueles irmãos. Então, ele trabalhava para se sustentar, mesmo que o obreiro é digno do seu salário, não é? É, mas isso não significa que ele não pode fazer alguma coisa se ele tem talento para aquilo, né? A não ser que ele seja uma pessoa que o Senhor diga, não, você não vai trabalhar no trabalho secular porque eu te quero fazendo a minha obra aqui e eu vou te sustentar, e ele sustenta. Mas Paulo está dizendo aqui, era uma outra época, e Paulo está dizendo que não foi pesado a ninguém. E aí olha o que diz, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Mesmo trabalhando, isso não tirava o desejo, o prazer, o cuidado de pregar o evangelho para aqueles irmãos. Aí ele continua, vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensível nos ouvemos para convosco os que crestes. Ele está dizendo, nós fomos responsáveis, nós não fizemos nada com irresponsabilidades, e Deus é nossa testemunha, e vocês também. E o interessante dessa carta é que nós temos hoje o privilégio de estar meditando, lendo e meditando, e a gente fica pensando nos dias de hoje. Como estamos nos portando diante da sociedade? Será que nós estamos querendo ser pesados para aqueles que nós estamos falando de Jesus? Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Ah, irmã Ivailza, mas as pessoas podem querer ofertar na vida de um missionário, de um pastor, de um obreiro? Sim, é muito bom, é ótimo receber uma oferta, ser abençoado por alguém, receber um presente, é muito bom. Eu gostaria, eu vou achar ruim se um dia meu canal for monetizado? Não, nada disso. Isso são bênçãos que o Senhor nos dá. Mas o que nós não podemos é ser pesado para as pessoas. Achar que as pessoas têm a obrigação de estar fazendo aquilo por nós. E Paulo está dizendo aqui, nós não fomos pesados a vocês. E Deus é nossa testemunha e vocês também, que nós trabalhamos dia e noite. Então, para que ninguém fique falando que a gente estava aí pregando o evangelho só para ganhar dinheiro, ganhar sustento. Olha o cuidado de Paulo. E aí continua aqui, olha o versículo, ele continua. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos. Nenhum pai amoroso negligencia a segurança de seus filhos, permitindo que vivam em circunstâncias que possam ser prejudiciais ou fatais. Nenhum pai faz isso. Mas ele protege, ele cuida. E Paulo está dizendo isso, nós cuidamos de vocês. Eu estou dizendo isso para que vocês entendam quanto vocês são importantes para nós. E como o Evangelho de Cristo foi pregado para vós com cuidado, com amor, com sabedoria. E aí o versículo, nossa meditação hoje está sendo do versículo 8 ao versículo 13. Aí os versículos seguintes diz o quê? Assim como bem sabeis, de modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos.
para que vos conduzisseis. Havia um propósito. Para quê? Por que é que o pai aconselha os filhos? Para que conduzisseis dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino e glória. Por suas palavras e exemplo, Paulo fez uma coisa, sabe o quê? Encorajou os tessalonicenses a viverem de um modo que Deus consideraria digno. Existe alguma coisa em sua vida cotidiana que envergonha a Deus? Ou envergonharia a Deus? Então, faça o caminho de volta. Mude a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Mude, mas mude por amor ao Senhor e por amor àquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Precisam ver Cristo na sua vida com o seu testemunho de vida. Aí o versículo 13, que a nossa meditação hoje está sendo do versículo 8 ao versículo 13 de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Diz o versículo 13, pelo que damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. E isso é interessante, isso é gratificante. Paulo estava feliz pelo trabalho que ele estava fazendo, por ter o privilégio, por ter o chamado de pregar o evangelho, e ele fazia isso com maestria, com amor, com dignidade, com sabedoria. E isso é muito bom. Aí tem um comentário aqui que diz assim, no Novo Testamento, a expressão, a palavra de Deus, normalmente se refere à pregação do evangelho. No Antigo Testamento, ou ao Senhor Jesus Cristo, hoje em dia, frequentemente, a aplicamos apenas à Bíblia Sagrada. Lembre-se de que o Senhor Jesus Cristo é a própria palavra. Como você sabe disso, missionária? Aqui, ó. Evangelho de João. Olha o que diz aqui, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. Desculpa. Evangelho de João, no capítulo 1, primeiro versículo. Olha a prova aqui. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É isso que se refere aqui, quando Paulo ele se expressa nessa carta para os irmãos de Tessalônica. Ele diz, pelo que também damos sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então, a nossa meditação hoje foi capítulo 2 de 1 aos Tessalonicenses, versículo 8 ao versículo 13. Continue lendo essa carta, é maravilhoso. E que o Senhor continue te abençoando. E nós nos encontramos aqui no próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Então, tenha um bom dia, que o Senhor Jesus continue na sua vida, te dando um dia maravilhoso, repleto das bênçãos de Deus. Deus te abençoe, beijo no seu coração. É muito bom ter você aqui. Não se esquece, deixa seu gostei, comente e compartilhe esse vídeo. Amém.